E para falar mais sobre a Lei Orçamentária Anual, a LOA 2024, recebemos ao vivo no estúdio a Procuradora Jurídica da Câmara Municipal de Uberlândia, Alice Ribeiro de Souza. Boa noite, seja bem-vinda ao nosso informativo, doutora. Boa noite, muito obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui. E a gente agradece desde já os esclarecimentos. Como que funciona para começar nesse processo legislativo para aprovação da LOA? Bem, a LOA, como ela tem que fixar a despesa e chamar a receita para o exercício, ela tem que ser encaminhada com uma certa antecedência, né? No mínimo 4 meses antes do encerramento do exercício. Então, nós recebemos esse ano a LOA em setembro e, como se trata de uma peça muito importante, ela tem um rito procedimental diferente, que está, inclusive, descrito separadamente no regimento. Em síntese, assim que a LOA chega, ela é considerada objeto de deliberação e ela é encaminhada para 2 comissões permanentes da Casa. Primeiramente, a Comissão de Legislação, Redação e Justiça, que é a comissão que fica encarregada de verificar os aspectos constitucionais da proposta. E a outra comissão permanente é a Comissão de Finanças e Orçamento, que fica encarregada de verificar o mérito do projeto no suposto de verificar se estão devidamente descritas todas as etapas, né, que o projeto precisa contemplar. A LOA também ela se reveste uma outra peculiaridade, porque antes do envio dela, é necessário que o prefeito envie a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, a LDO, que esse ano chegou para nós no final de abril, foi votada em julho, inclusive ela foi votada no último dia do prazo esse ano. Nós fizemos até uma sessão extraordinária no sábado de manhã para poder atender o prazo legal. Precisa haver, então, assim, uma correspondência entre o conteúdo da LDO e depois o conteúdo da LOA. A LDO, então, assim, ela indica os caminhos, né, os projetos, as propostas que virão posteriormente no texto da LOA. Exatamente. E qual o valor estimado do orçamento para 2024? 4.790 bilhões em valores inteiros, né? Uma importância significativa que corresponde, então, à expectativa de arrecadação total do município de Uberlândia. A LOA, então, ela estima essa receita e ela fixa a despesa dentre os diversos órgãos da administração direta e indireta do município de Uberlândia, levando, então, em conta esse valor total. E para cada órgão, né, qual o valor estimado para receber? Existem algumas previsões legais de gastos mínimos para alguns entes que integram a administração. No caso, saúde, educação, tem previsão constitucional mínima. Uberlândia sempre faz o seu orçamento acima daquilo que é o mínimo, né? Exemplo disso é a saúde, a maior dotação, né, prevista para o orçamento de 2024 é o da Secretaria de Saúde, 1 bilhão e 100 milhões de reais, né? Atrás vem a Secretaria de Educação, 931 milhões de reais. Na administração indireta, o órgão que tem a maior receita é o Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, porque ele se ocupa, né, de tarefas importantíssimas para o município, tanto fornecimento de água, esgotamento, sistema pluvial. Hoje em dia também ele assumiu a parte de coleta e descarte de resíduos. E, em segundo lugar, na administração indireta, nós temos o Instituto de Previdência do Servidor Público Municipal, que é o órgão que faz a gestão da aposentadoria dos servidores efetivos. E na votação de hoje tiveram emendas também, né? Explica pra gente, para quem não conhece, como funciona esse trâmite das emendas que tiveram hoje, se foram aprovadas, que não foram aprovadas, né? Como que foi esse processo? Bem, na verdade, são 2 modalidades de emendas, né, que foram, assim, travadas e tratadas no decorrer do processo. Uma categoria de emendas são as emendas chamadas de emendas
individuais ou emendas impositivas, que são emendas de autoria exclusiva dos vereadores. Essas emendas não existiam na legislação do município de Uberlândia. Elas foram introduzidas por uma emenda à nossa lei orgânica, essa emenda é de 2001, essa emenda à lei orgânica inseriu, então, a obrigatoriedade de serem acatadas emendas dos vereadores no decorrer do processo de aprovação da LOA, ao limite de 1% da receita corrente líquida do exercício anterior ao orçamento que seria executado. Neste ano, como houve uma alteração no texto da Constituição, elevando esse percentual de 1% para 2%, a nossa lei orgânica foi emendada pelos vereadores e houve também, então, esse acréscimo de 2% do orçamento, o que dá R$2.422.000 por vereadores. Desse valor, a metade das indicações que o vereador faz precisa ser na área de saúde. Essas emendas, elas são impositivas, tem esse nome, porque o Poder Executivo é obrigado a acatá-las, ou seja, elas não se submetem à aprovação no plenário. Os vereadores apresentam, nós fazemos a tramitação, a publicação e remetemos junto com o projeto de lei orçamentária. Não quer dizer necessariamente que elas vão ser executadas, porque, evidentemente, na hora de os recursos serem transferidos, as entidades que estão sendo contempladas, os projetos, precisam preencher requisitos legais necessários à percepção de recursos públicos. Então, às vezes acontece no decorrer da execução orçamentária, emendas que foram encaminhadas acabam não sendo executadas. Quando isso acontece, a lei orgânica fala que esses valores revertem ao orçamento e aí o prefeito pode dispor sobre o gasto. Além dessas emendas individuais, é possível a apresentação de emendas ao projeto no decorrer da tramitação para tratar de outros temas. E aí nós tivemos emendas, no total de 6, foram apresentadas por 3 vereadores somente. A vereadora Cláudia, a vereadora Amanda e o vereador Fábio. As emendas, elas receberam rejeição, porque a Comissão de Legislação, Redação e Justiça deu parecer contrário a elas pelo seguinte motivo. 4 dessas 6 emendas tratavam de uma mesma situação: retirar recursos de algum programa estipulado no orçamento para endereçar a outro, né? Principalmente ações que os vereadores que emendaram consideravam interessantes na área da saúde, vereador Fabão, na área de saúde e atendimento à mulher, vereadora Cláudia, e na área de sustentabilidade, da vereadora Amanda. Recebeu parecer contrário, todas essas emendas, porque se elas fossem acatadas, esse limite individual de R$2.422.000 seria cedido, né? No caso do vereador Fábio, por exemplo, ele apresentava uma emenda de acréscimo de mais 10 milhões naquela perspectiva que ele considerava que fosse o melhor emprego do gasto. O parecer contrário aí no caso é porque existe um entendimento do nosso tribunal e também do Supremo que é preciso respeitar esse limite de valores individuais de emendas, porque esses limites são os mesmos limites observados no Congresso Nacional para emendas individuais. 2 outras emendas que receberam rejeição, que foram da vereadora Cláudia, aí o motivo foi o seguinte: uma emenda, ela queria retirar recursos da reserva de contingência. Reserva de contingência é um valor que o prefeito estipula para fazer face a gastos inesperados. Assim, diante de uma situação de força maior, uma situação imprevista, é necessário que o orçamento contemple esse recurso. A comissão entendeu que essa ingerência estaria colocando em risco a autonomia do Poder Executivo de dispor sobre o orçamento. E a outra emenda também dela é porque ela estava reduzindo o total de créditos suplementares. Esses créditos suplementares, eles são abertos pelo prefeito no decorrer da execução orçamentária. Não são despesas novas, correspondem à mudança de programas, de
alocação dos recursos disponíveis, retirar de um programa que o prefeito considerar no decorrer da execução que não seria o mais importante para outro, ela pretendeu uma redução de 25% para 20%. A comissão entendeu também que isso aí estava violando a iniciativa do Executivo de poder fazer esse remanejamento no decorrer do exercício. Agora, quanto ao mais, transcorreu tudo normal e o projeto acabou sendo aprovado. Muito bem explicado. E agora, com a aprovação da LOA, quais os próximos passos jurídicos? Bem, assim que é votado e aprovado, o Departamento Técnico Legislativo, que é o órgão interno incumbido, ele elabora a redação final do texto do projeto, né? O projeto de lei se transforma em proposição de lei. E aí ele é assinado pelo presidente da Câmara e é encaminhado ao prefeito como proposição, e aí o prefeito tem um prazo para sancionar ou vetar. Isso acontece com todos os projetos, né? Um prazo que é de 15 dias úteis, consta da nossa lei orgânica, consta da Constituição Federal também. Como o projeto está preservado com a redação proposta, então a gente supõe que o prefeito vai sancionar rapidamente, né, já nos próximos dias, para que nós possamos encerrar o exercício financeiro já com essa situação do orçamento plenamente definida. E a população, às vezes, tem dúvidas sobre a LOA, sobre esse detalhamento, né? Onde que as pessoas podem entrar, sites, para ficar por dentro, né, dessas novidades, do que está acontecendo, onde que o dinheiro está indo, né? São duas possibilidades que a população tem de participar. Antes da apresentação dos projetos, quando estão ainda perante o município realiza audiência pública. Esse ano, né, teve audiência pública para a elaboração da LOA, em abril, e teve também audiência pública agora em setembro para a elaboração do projeto da lei orçamentária anual. Então, assim, é um momento que a audiência pública ela é divulgada, ela é aberta a todos. Depois que o projeto está tramitando pela Câmara, é possível o acompanhamento no nosso portal, porque no nosso portal nós temos ícones abertos para as pessoas acessarem e baixarem os projetos, baixarem os pareceres. Quando também tem essa inserção em pauta, né? A primeira inserção foi na sexta-feira, isso é divulgado com antecedência. As pessoas podem comparecer, podem acompanhar, inclusive, tanto na sexta-feira quanto hoje, tinha diversos populares lá acompanhando o projeto. Depois que está aprovado, que se transforma em lei, no decorrer da execução orçamentária, as pessoas interessadas em acompanharem, elas podem também acompanhar para ver se a execução orçamentária está respeitando o que foi aprovado. Como que isso é possível? Aí, no portal da Prefeitura, no ícone Transparência, a Prefeitura publica os seus relatórios de execução orçamentária, tanto no tocante ao que é arrecadado, quanto no tocante ao que é gasto. E as redes sociais também, o YouTube da Câmara, as sessões são transmitidas ao vivo também pela TV Câmara, né? Exatamente. Então, assim, na fase de tramitação, a possibilidade de acompanhamento é bem ampla, porque as nossas sessões são transmitidas ao vivo e elas são realizadas também, né, com a presença de todos que quiserem comparecer ao nosso plenário. O acesso aos nossos cidadãos, ele é sempre livre. É a casa do povo, exatamente, né? A Câmara é a casa do povo. Exatamente. Só para a gente encerrar, eu deixo você com espaço aberto para suas considerações finais sobre a LOA. Bom, eu penso que realmente a aprovação da lei orçamentária é um momento muito importante para o município de Uberlândia, já que ela vai nortear, né, os gastos da nossa cidade, que é a segunda cidade do estado de Minas, uma das mais importantes do país. Eu considero assim que a participação dos vereadores foi muito proveitosa, a gente percebeu que todos se engajaram, se interessaram, tentaram fazer o seu melhor, e no tocante às emendas impositivas, que eu acho que é o que tem de mais importante no orçamento do município, assim, a nível de participação de parlamentar, está comprovado assim que essa destinação
ela é extremamente útil, já que metade dos valores vai diretamente para a saúde, o que é, assim, uma aspiração que eu penso que é uma aspiração de toda a população de Uberlândia, né? A saúde é a base. Né? Exatamente. Saúde e educação. Muito obrigada pela entrevista e por todas as informações, por todos esses esclarecimentos para a gente aqui também. Aí eu que agradeço o convite, estamos à disposição.